Deixa a luz entrar pra expulsar todo o mal. Deixa o amor vingar pra felicidade ser real. E aí pessoal, tudo bem? Vamos para a aula 2? Bom, gente, os tópicos desse primeiro vídeo, né, são 2 vídeos, já estou adiantando logo, são prioridade dos operadores lógicos, né, traduzindo sentenças em português e sistema de especificações. Beleza? Então vamos lá, né, gente? Primeira coisa, gente, nós já temos conhecimento dos operadores lógicos, certo? Sabemos para que eles servem. Eles servem para quê? Para construir, a partir de uma proposição, de proposições, construir proposições compostas, junto com a negação, certo? Beleza, mas e quanto ao valor verdade dessas proposições compostas? Como a gente vai fazer, né? Melhor ainda, como nós vamos construir a tabela verdade das mesmas? Gente, basta ir de pouquinho em pouquinho, certo? Vai fazendo... Porque, veja, uma proposição composta ela tem partes, e essas partes, né, são proposições. Cada proposição dessa vai ter um valor verdade, certo? E aí a gente vai analisando aos pouquinhos até construir, claro, a tabela verdade da proposição que você quer conhecer, né? Certo, gente? Vamos dar um exemplo. Construa a tabela verdade da proposição. Olha que proposição grande aí, ó. Um monte quer dizer, são 2 proposições compostas, né, sendo ligadas por uma condicional. Como é que ela é? P, disjunção não que, né, implica, parênteses, P, conjunção que, certo? Então, como é que é isso aí, gente? Já deixei a tabela pronta, né? Deixa eu colocar só aqui uma caneta pra gente, né? Bom, gente, então, olha, quem é que a gente precisa saber aí? A gente precisa saber, de novidade, né? A gente já tem P e Q, que a gente sabe como são 2 proposições, né? A gente tem os valores verdades dessa forma aí, são 4 possibilidades, né, se a gente analisar elas simultaneamente. A gente já falou isso várias vezes, né? Então, gente, ó, quais são as novidades? Não que, certo? Que a gente já constrói logo como, gente? Vamos lá. A gente constrói não que como? Que sendo verdadeiro, não que falso. Que sendo falso, não que verdadeiro. Que sendo verdadeiro, falso aqui e aqui verdadeiro. Beleza? Pronto. Então nós já temos o não que é a primeira parte. A próxima parte vai ser o que, gente? Vamos fazer a disjunção entre P e não que. Vamos fazer o P ou não que. O que a gente faz, gente, com esse operador lógico? Nós vemos o valor verdade, né? Se pelo menos um deles for verdade, né, a disjunção será verdadeira também, né? Então vamos lá. P ou não que, como P é verdadeiro aqui nessa linha, será verdadeiro. Aqui também será verdadeiro. Aqui P é falso e não que também é falso, então isso aqui fica falso. E aqui embaixo, não que, como é verdadeiro, isso aqui fica verdadeiro. Beleza? Então nós já temos a 4ª coluna aí prontinha. A próxima a gente já conhece, que é a conjunção. A conjunção fica como, gente? Quando P e Q forem ambos verdadeiros, verdadeiro, no restante, falso. Certo? Por fim, a proposição que a gente queria. Qual é, gente? Quando você faz a condicional entre a 4ª coluna e a 5ª coluna. Certo, gente? Então, vamos lá. A hipótese, nesse caso, é quem? A hipótese é a 4ª coluna, né? P ou não que. Certo? A conclusão será P e que, né? A conjunção que. Certo? Então, vamos lá, gente. Quando a hipótese é verdadeira e a conclusão é verdadeira, a condicional é verdadeira. Certo? Quando a hipótese for verdadeira e a conclusão é falsa, isso aqui é falso. Né? Quando a hipótese é falsa, então isso aqui já é verdadeiro. Não precisa analisar o valor verdade da conclusão. E aqui, por fim, verdadeiro e falso implica falso. Tudo bem, gente? Então, tranquilo, né? Basta a gente fazer o quê? Desmembra em blocos menores de proposições, vamos pensar assim, e analisamos de maneira sistemática e devagarzinho, né? Até montar o maior. Certo, gente? Tudo bem? Bom, gente, então vamos para o próximo exemplo.
que é aquilo que eu já deixei para vocês, quando eu falei para vocês sobre a bicondicional, né? Que eu falei que era a conjunção entre as duas condicionais aí, né? A oposta e a condicional propriamente dita, né? P implica Q e Q implica P. E aí quando você fizer a conjunção entre essas duas, você terá a bicondicional. E eu falei, gente, dá para você construir a tabela verdade, né? Não precisa decorar, mas enfim. Vamos construir agora nesse exemplo? Então, vamos ler o exemplo primeiro. Construa a tabela verdade da proposição P se somente se Q, né? P bicondicional Q, sabendo que ela é a conjunção entre as proposições P implica Q e Q implica P. Vamos para a solução? Então vamos lá, gente. Já deixei a tabela prontinha, né? O que a gente precisa é o quê? Primeiro, o P implica Q, depois o P implica P, Q implica P, e depois a conjunção entre essas duas colunas que a gente falou agora. Certo? Então vamos lá. P implica Q, gente, a gente já sabe, né? Quando a hipótese for verdadeira, verdadeiro aqui vai ser falso porque a conclusão é falsa e a hipótese é verdadeira. Aqui, quando a hipótese for falsa, então não importa o valor verdadeiro da conclusão, sempre vai ser verdadeiro. Beleza? O outro basta, a oposta, que é Q implica P, basta você olhar o quê? Q como hipótese e P como a conclusão. Então basta o mesmo procedimento, né, gente? Vamos lá. Quando Q for verdadeiro, que é a hipótese, e P também for verdadeiro, que é a conclusão, nós temos verdadeiro. Quando Q for falso, isso aqui é verdadeiro, porque a hipótese é falsa. Quando a hipótese é verdadeira, que é Q, e P é falso, isso aqui vai ser falso. E por fim, quando a hipótese é falsa, falso. Você viu que só trocou, né, a segunda e terceira linhas, né? Bom, gente, por fim, vamos fazer a conjunção. Como é que fica a conjunção? A conjunção é quando, se ambos tiverem valor verdade e verdadeiro, então a conjunção é verdadeiro. Do contrário, falso. Então, vamos lá, gente. Primeira linha, nós temos que isso aqui é verdadeiro. Né? Segunda linha, temos um falso ali, portanto, isso aqui é falso. Terceira linha, temos um falso ali, então isso aqui vai ser falso. E isso aqui, por fim, dois verdadeiros, verdadeiro. Perceberam, gente? Então é exatamente o que acontece lá, né? A gente estudou na aula passada a bicondicional e vimos que, de fato, é essa tabela verdade para esse operador lógico. Tudo bem, gente? Bom, gente, vou continuar. Gente, prioridade dos operadores lógicos. Veja bem, quase sempre aqui no nosso curso, eu acho que é até interessante falar isso, nós vamos usar parênteses. Né? Quando você tiver, por exemplo, uma proposição composta com vários operadores lógicos, e aí você quer decidir, né? Você fica pensando, poxa, qual operador lógico eu vou aplicar primeiro? Né? Então, o parêntese, quando você usa parênteses, ele simplesmente diz, você vai fazer primeiro aquele que tiver dentro do parênteses, e por aí vai. Né? Só que, gente, às vezes é bom a gente ter a noção de quem vem primeiro, de quem a gente pode usar, né? O que é usual, né? Qual a prioridade de cada operador lógico? Qual eu vou usar primeiro, né, naquela proposição? Por quê, gente? Porque imagina quando você pega, por exemplo, uma proposição composta com, sei lá, 10 operadores lógicos, né? E você tiver que colocar parêntese em toda a operação que você for executar para você obter aquele operador, para você obter aquela proposição. Gente, fica muito feio. Né? Você entende? Entende, mas fica feio. Né? Então é bom a gente saber quem vem primeiro, quem a gente usa primeiro. Certo? E aí, nesse sentido, nós temos esses quatro itens aí. Certo? Primeira coisa, não é um operador lógico, né? Mas tão importante quanto, né? A negação. A negação, gente, sempre será aplicada antes de qualquer outro operador. Certo? Fato. Aparecer conjunção, disjunção, qualquer condicional, tiver uma negação primeiro. Beleza? Então, vamos dar um exemplo. Se você tem essa condicional aí, não P implica Q. Certo? Qual das duas proposições compostas essa condicional ela representa? Primeiro você usa a implicação, depois você nega, ou primeiro você nega P e faz a implicação com Q? A segunda que eu falei. Certo, gente? Então, muito cuidado. Sempre negação primeiro. Beleza? Outra coisa,
conjunção e disjunção, a gente já sabe que perde para negação, né? Porque negação vem primeiro. Mas conjunção é a segunda, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela já ganha da disjunção, certo? Toda vez que tiver disjunção e conjunção, você faz primeiro a conjunção, depois a disjunção, certo? Sempre o i vem primeiro do que o, certo? Então, quando você tem P, disjunção Q, conjunção R, você não faz P, disjunção Q, e depois você faz conjunção R. Não, você faz Q, conjunção R, e depois você faz P, conjunção, esse resultado que você encontrou. Certo, gente? Então, veja que aí a ordem, né, ela vai importar. Certo? Então, primeiro você faz Q e R, depois você faz P ou esse resultado. Certo, gente? A condicional e a bicondicional, ele vem depois da conjunção e disjunção. Certo? Então, se você tiver, por exemplo, P implica Q ou R, né, você não vai fazer primeiro P implicar Q para depois fazer a disjunção com R. Não, você vai primeiro fazer o Q disjunção R, ou seja, Q ou R, e depois você vai fazer o P implicar nessa nova proposição composta. Beleza, gente? Então, o parêntese vem no final, vamos dizer assim. Por fim, né, a condicional sempre terá prioridade maior, né, do que a bicondicional. Gente, essa é a parte que é um pouco confusa, então, para você lembrar, tá, beleza, condicional tem prioridade maior que a bicondicional. Você pode lembrar disso, pode não lembrar. Então, gente, essa parte aí a gente sempre vai colocar parênteses, certo? Então, tiver condicional, bicondicional, bota um parênteses e pronto, certo? Na verdade, já falo para vocês, né? Muitas das proposições compostas vão ter parênteses, porque, gente, isso aí é algo que a gente não precisa. Claro, quando a gente for exercitando mais, né, estudando um pouco mais, a gente vai se acostumar. Né? Mas, certo, gente, é algo que não é um resultado que eu espero, certo? Beleza? A gente é bom para organizar, é bom para você deixar a escrita um pouco mais limpinha, né? Mas o que importa é o resultado. Então, o parênteses, toda vez que a gente puder usar, a gente vai usar. Certo, gente? Bom, gente, continuando, né? Primeiro exemplo, traduza a proposição. Para você poder acessar a internet a partir desse campus, é necessário que você seja um expert em ciência da computação ou que você não seja um novato. Gente, observando aí com uma lupazinha, né, essa proposição, nós temos alguns operadores lógicos aí, não é, dentro da mesma. Quais são, gente, que vocês conseguem analisar assim logo de cara? Primeiro, é necessário que. É necessário que ela é uma das expressões lógicas que a gente usa na condicional, concorda? Então é necessário que, então o que vem antes é a hipótese, né? Para você poder acessar a internet a partir desse campus. Então essa aí vai ser a hipótese e a conclusão vai ser exatamente o que vem depois, né? Do que, né? Do é necessário que. Certo, gente? Então a conclusão será: você é um expert em ciência da computação ou você não é um novato, certo? Então, se a gente separar em 3 proposições aí, quais são? P, você pode acessar a internet a partir desse campus, que será a hipótese da condicional, né? Q, você é um expert em ciência da computação, que é uma parte da conclusão. E R, você é um novato, né? Que quando você nega, também é outra parte da conclusão. O que vai acontecer, gente? O que nós temos aí é exatamente P implica Q ou não R. Coloquei esse parêntese aí, gente, justamente porque para a gente ilustrar, né, o uso da prioridade dos operadores lógicos. Certo, gente? Então, claro que a gente não precisaria colocar esse parêntese aí, porque a gente já sabe que primeiro vem a negação, depois vem a disjunção e por fim viria a condicional. Mas como a gente quer ilustrar né, o slide anterior, então a gente coloca aí para a gente saber. Deveria ter, inclusive, outro parênteses ali, né, no não R, mas enfim. Né, o não a gente sabe que ganha de tudo, certo? Então, fica como, gente? P implica que ou não R. Né, que ou não R. Certo? O próximo exemplo, bem parecido, né, traduza a proposição: você irá à praia hoje se e somente se, de condicional, tá vendo?
Então, já que é bicondicional, nós temos uma primeira proposição, que é qual? Você vai à praia hoje. Você irá à praia hoje. Certo? Hoje não estiver chovendo e você tiver dinheiro. Então, a gente chama, por exemplo, P, de você vai à praia. Faltou o hoje ali. Né? Você vai à praia hoje. Né? O Q, está chovendo hoje. E o R, você tem dinheiro. Certo? Então, você vai ter que fazer o que, gente, aí? Negar o Q. Porque na conclusão tem lá, hoje não estiver chovendo, então vai ter que negar o que. Vai ter que fazer a conjunção com a R, que é você tem dinheiro, certo? E isso aí vai ser sua conclusão. Né? Desculpa, vai ser um dos lados, né, da bicondicional. O outro lado vai ser exatamente a P. Então quando você fizer P bicondicional com essa não que e R, você tem exatamente a tradução dessa proposição. Certo, gente? Então, como eu falei na anterior, você podia abdicar dos parênteses aí, porque você sabe que primeiro viria a negação, depois viria a conjunção e por fim viria aqui perto de todo mundo, que é a bicondicional. Só que como a gente está ilustrando, né, o slide anterior, então eu tive que colocar para a gente não se perder, né, no foco. Certo? Bom, gente, continuando, né? Vamos falar agora sobre sistema de especificações, né? E o que é um sistema de especificação? Ele aparece naturalmente como um conjunto de proposições compostas, certo? Em sistemas de hardware e software, certo? Gente, é o seguinte, você vai ter um conjunto, né? Mais de uma proposição composta, certo? E aí são afirmações, certo, gente? São afirmações que você vai dizer, ó, isso aqui é especificação. Então, verdade, 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 verdade. E esse sistema, gente, ele tem que ser consistente. Como assim consistente? Não pode haver conflito, não pode haver algo que faça uma contradição entre eles. Beleza? Então, você não pode ter, por exemplo, uma afirmação que faça com que outra tenha dois valores verdades, vamos dizer assim. Certo? Ou que uma proposição que compõe uma das afirmações tenha dois valores verdades. Certo, gente? Então, consistente nesse sentido. Certo? Quando você lê, você diz, isso aqui está coerente, está consistente. Certo? Então, é isso. Certo? Vamos dar um exemplo? Determine se o sistema de especificações abaixo é consistente. Vamos lá. Nós temos 3 afirmações aí, 3 proposições compostas. A mensagem de diagnóstico é armazenada no buffet, ou é retransmitida. Essa é a primeira especificação. A segunda é, a mensagem de diagnóstico não é armazenada no buffet. A terceira é, se a mensagem de diagnóstico for armazenada no buffet, então ela será retransmitida. Então como é que ficaria aí, gente? Como eu falei, né? Especificação, então são afirmações e a gente vai analisar que se as 3 forem verdade, vai dar algum erro aí, vai dar alguma coisa que não bate, logicamente falando. Então vamos lá. Sejam P, né, vamos primeiro colocar, dar nome às proposições, né, vamos usar as variáveis proposicionais. Né, então vamos pegar P como sendo a proposição, a mensagem de diagnóstico é armazenada no buffet, certo? A Q será a mensagem de diagnóstico é retransmitida. Beleza, gente? Então, essas 3 afirmações aí, esse sistema de especificações, ela fica como em expressões lógicas? Vai ficar P de junção Q, que é a primeira. A segunda é não P. E a terceira é P implica Q. Beleza? Pronto, gente. Mas veja, pela segunda afirmação, né, a gente analisando, a gente vai ver que P vai ter que ser falsa. Concorda? Por quê? Porque se não P é verdadeira, então, lembre que o não ele inverte o valor verdade. Né? Ele troca o valor verdade. Então, se não P é verdadeiro, então P vai ser falsa. Mas, gente, P é falsa. Certo? A primeira especificação, ela é a disjunção de P com Q, que tem que ser verdadeira, como eu falei para vocês. São 3 afirmações que a gente vai dizer que são verdadeiras. Então, a primeira especificação, ela é uma disjunção entre P e Q. P é falso, mas a disjunção é verdadeira. Então, resta o quê? Que a Q seja verdadeira. Beleza? Agora, vamos olhar, como a gente não usou ainda a terceira especificação, né, vamos olhar se bate e se não vai dar problema. Então, gente, P é falso, Q é verdadeiro. Quando você faz P implica Q,
verdadeiro. Por quê? Porque a hipótese é falsa. Logo, o sistema não tem conflitos, certo? Então, será consistente. Beleza, gente? Então é nesse sentido aí. Uma segunda solução é você analisar a tabela verdade, né? Às vezes, gente, é um método até mais rápido, às vezes não. Eu prefiro argumentar como na solução 1, certo? Por quê? Porque você já vai pegando como funciona, né? A manha de como funciona a técnica de demonstração, né? Argumentar para demonstrar algo, né? Na tabela da verdade, a tabela verdade você usa, né? Mas, gente, se tivesse, por exemplo, 4 proposições simples envolvidas aí, né? Você teria quantas linhas para analisar? Quando você tem duas, você tem 2 elevado a 2, que são 4 linhas, né? Que são as duas possibilidades, as 4 possibilidades de valor verdade de P e Q. Mas quando você tem, por exemplo, 4 proposições simples aí, o que vai acontecer? Você vai ter 2 elevado a 4, então você terá 16 linhas, que são todas as possibilidades dos valores dessas 4 proposições simples, né? Não é o caso aqui, então por isso que a gente fez também pelo método do valor da tabela verdade. Gente, como eu falei, sistema de especificações você vai olhar lá como tudo verdade e vai olhar se na tabela verdade aparece alguma situação onde isso acontece, né? Se você analisar, a gente monta a primeira tabela verdade, né? P e Q, né? Respeitando aquelas regrinhas que a gente já falou. Não P, né? Você inverte os valores verdade de P. P ou Q a gente faz a disjunção, né? P implica Q, a gente faz a condicional. Montou a tabela, tranquilo. E aí a gente analisa a penúltima linha, onde você tem que as três especificações elas são verdadeiras. Então, como existe essa linha, então é porque o sistema de especificações é consistente. Beleza, gente? Então, continuando, vamos para o último exemplo desse vídeo, né, que é o seguinte. Se acrescentarmos a especificação a mensagem de diagnóstico não é retransmitida ao sistema de especificações do exemplo anterior, ele continuará consistente? Gente, novamente usando variáveis proposicionais, né, vamos chamar P novamente de a mensagem de diagnóstico é armazenada no buffet e que a mensagem de diagnóstico é retransmitida, nós temos que o sistema de especificações do exemplo anterior ele é qual? P ou Q, né? P de junção Q, não P, e P implica Q, que a gente sabe que a gente vai ter que tomar como verdade. Gente, só que a gente já analisou esse caso desses 3, né, no exemplo anterior, e nós obtivemos os valores verdade de Q e P. Quais são? P é falso e Q é verdadeiro, né? E aí a gente acrescenta a 4ª especificação a esse sistema que é que dá nesse exemplo, que é qual? A mensagem de diagnóstico não é retransmitida, que é exatamente quem? Não Q. Gente, mas então não Q, como ele está nessa especificação, ele tem que ser verdadeiro. Mas se não Q for verdadeiro, Q é o quê? Falso. Mas a gente já sabe que Q é verdadeiro, né, pelas 3 primeiras especificações. Então você teria uma situação onde Q seria verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Isso aí é conflitante, né? Então isso mostra que o novo sistema de especificações, quando você acrescenta essa 4ª especificação, ela não é consistente. Certo, gente? Então, o primeiro vídeo encerra-se aqui, né? Até o próximo.